Olá, eu sou Thaís Andreozzi, sou psicóloga, sou servidora aqui do tribunal e sou mediadora comunitária de conflitos. Tenho estado na supervisão do programa Justiça Comunitária e essa supervisão me proporcionou algumas experiências interessantes que eu vou compartilhar com vocês aqui com bastante alegria. Inicialmente, eu acho que é importante dizer que a gente tem tentado viver a experiência da mediação comunitária para além da técnica de resolução de conflitos. Ou seja, a gente procura vivenciar no dia a dia do trabalho os princípios da mediação comunitária. Autonomia, o princípio da autonomia, a ideia de que cada um é capaz de gerir sua própria vida, é capaz de tomar as decisões da própria vida. Princípios da corresponsabilidade, a ideia de que todos nós somos parcialmente responsáveis pelas coisas que acontecem, portanto, podemos ser também parte da mudança. O princípio da complementariedade de saberes. Ninguém detém todo o conhecimento ou todo o saber para poder definir qual seria a melhor decisão a ser tomada, mas a ideia de que todo mundo tem algo a contribuir, tem um saber, tem um conhecimento que pode ser útil para uma tomada de decisão. A horizontalidade, né? A ideia de que não existe um saber que seja mais importante ou menos importante, que seja maior ou menor. Um princípio da democracia participativa, a ideia de que as decisões são melhores construídas quando essa responsabilidade é partilhada por todos. E aí a gente tem um desafio que também é uma riqueza. Nós temos uma equipe bastante extensa e bastante heterogênea. É um enorme desafio. E aí também um princípio da mediação, né? A ideia de que os conflitos, eles são inerentes às relações humanas, eles fazem parte das relações humanas e eles não devem ser evitados. Eles são saudáveis e eles são, na verdade, oportunidade para o crescimento. E aí eu vou contar um pouquinho uma experiência que a gente buscou aplicar esses princípios no nosso relacionamento. Estávamos tendo algumas demandas de conflitos entre a equipe de agentes comunitários ou agentes comunitários e servidores. E mesmo que a gente propiciasse uma escuta, uma conversa, um diálogo, existia uma certa recorrência. E aí a gente pensou que poderia ser uma boa oportunidade para que o grupo construísse quais são as suas normas de conduta. Algo que estivesse explicitado, que estivesse escrito. Na verdade, um código de ética. E é claro que seria muito mais fácil se eu me trancasse na minha sala, sentasse lá em uma semana, redigisse e estava pronto. Mas eu perderia muita riqueza de conteúdo, porque o meu saber ele é limitado, a minha realidade, e especialmente pela questão da hierarquia, né, da imposição. Para que a gente mantivesse a coerência da proposta com a nossa prática da mediação comunitária, a gente precisava construir isso coletivamente. Então, quando a gente fala nos nossos voluntários, a gente pensa neles de uma forma mais orgânica, porque eles são, na verdade, os verdadeiros protagonistas, porque são as pessoas da comunidade, e eles têm uma prática conosco que se estende por anos, né? Então, a presença deles é bem maciça e bem importante na realização da justiça comunitária. Então, a gente busca fazer essa construção desse conhecimento de uma forma horizontal, sem hierarquia de saberes, sem hierarquia de posições, de uma forma coletiva e sempre com uma facilitação desse diálogo, desse debate, buscando consenso, né? Então, a gente não usa, por exemplo, votação, porque a votação tem uma maioria que vai se sentir contemplada e uma minoria que vai ter alguma necessidade que não está atendida. Então, quando a gente busca conduzir, facilitar esse diálogo, a gente procura sempre compreender as necessidades de forma que todos se sintam devidamente contemplados. É um princípio da mediação, né? A ideia de que as nossas necessidades humanas, elas nos conectam e a partir dessa conexão das necessidades a gente consegue construir o consenso, né? Uma decisão que atenda plenamente a todos os envolvidos. E aí, a partir, então, dessa condução desse diálogo, que foi construído o nosso Código de Ética da Justiça Comunitária, em que todos pensaram quais são as diretrizes que devem balizar o nosso relacionamento, tanto o meu relacionamento com o meu colega, o meu relacionamento com o voluntário, o meu relacionamento com a pessoa que eu estou atendida, o meu relacionamento com a instituição, né? Então, em todos esses níveis,
e todos contribuíram de uma forma que essa norma ela é importante para mim. Então, eu vou cumpri-la, né? Porque ela faz sentido para mim. Eu fui parte da decisão, não foi algo que está sendo imposto a mim como algo que eu preciso cumprir, né? É uma norma que faz sentido. Essa construção desse código de ética, ele surgiu muito a partir da demanda de alguns conflitos de relacionamento mesmo. Mas é uma prática que a gente estende para todas as decisões que a gente precisa construir no grupo, para todas as tarefas que a gente precisa construir coletivamente.